E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e um vídeo que é prometido. Os cachorros começaram a brincadeira ali enquanto eu comecei aqui. Um vídeo que era prometido, que é falar sobre neonazismo, para ajudar vocês, ou em vestibulares ou não, mas é principalmente para a gente esclarecer algumas coisas, entender o que é o neonazismo, inclusive para a gente combater. Acho que isso é muito importante. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem muito vídeo, estou fazendo vídeo quase todo dia aqui para vocês, cobrindo aí o processo de guerra, de conflitos na Ucrânia, entre outras coisas, entre outras do mundo aí geopolítico. Quando sair um vídeo sobre PIB, explicando o que é o PIB, tá muito bacana, certo? E também não me deixe de seguir nas redes sociais, porque por lá eu faço mapas mentais, faço resuminhos e também aviso o que vai ter, tá? Os links estão na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá então começar. Bom, neonazismo, se você olhar em linhas gerais, significa o novo nazismo, mas não é tão novo assim, isso que eu quero explicar para vocês. O neonazismo, ele é um resgate do nazismo, certo? Que chegou ao fim enquanto forma de governo, e com o fim do Terceiro Reich, que é a queda ao fim da Segunda Guerra Mundial, após a Batalha de Berlim, onde os soviéticos chegaram, tomaram o Reichstag, tomaram Berlim, e ali acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa, porque a gente sabe que a guerra também continuou em outras regiões no Pacífico, na Batalha do Pacífico, mas ali você teve a queda do Terceiro Reich. E a partir dali, você teve o Tribunal de Nuremberg, anos depois, os cachorros latinos, né? Mas a partir dali, membros dessa sociedade nazista na Alemanha e até mesmo, às vezes, simpatizantes, continuaram promovendo a discriminação, principalmente a discriminação racial, certo? Então, ela principalmente, você tem uma continuidade. Se acaba o nazismo enquanto forma de governo na Alemanha, que chegou ao poder, assim, em linhas gerais, em 1933, com a ascensão do Terceiro Reich, e cai em 45, agosto de 45, mas... agosto, é isso mesmo, né? Mas ali, o que você tem? Você tem ainda membros do antigo partido nazista que não foram julgados, pessoas simpatizantes, que continuaram propagando, só que agora de forma mais escondidas, às escondidas naquele momento, os mesmos ideais ou muito próximos, e isso se expandiu para o mundo. Então o neonazismo ele está presente basicamente no mundo inteiro e não se restringe apenas à Alemanha. E aí eles têm como características, eu tenho minhas anotações, toda hora eu vou falar isso, né? Eu tenho minhas anotações aqui. A promoção de práticas racistas, misóginas, anti-LGBTQIA+, anticomunistas, a gente falava antigamente eles eram anti-bolcheviques, né, anti-bolchevistas, anticomunistas, xenófobos, eles são xenófobos, quer dizer que eles têm aversão a outras culturas, são antissemitas, entre outros, e além do que cultuam símbolos nazistas. O livro do Adolf Hitler, o Mein Kampf, já foram encontrados, inclusive neonazistas, eu lembro no Brasil, dentro, você tinha bandeiras da suástica. Eu não vou ficar colocando imagens aqui, acho muito pesado ficar colocando, e corre o risco também da gente tomar um gancho do YouTube se a gente faz isso, mas aqui a função ela é didática, tá? E o livro do Hitler, né, o Mein Kampf, minha luta, entre outras coisas. Agora, acho que é bem interessante até destacar isso. Quer ver? Eu tô aqui, eu vou abrir uma reportagem que eu vou ler para vocês, que acho que é bem interessante. Uma reportagem que é antiga, é real, é antiga, que é uma reportagem da Deutsche Welle, que é aquele canal de TV, aquele jornalismo alemão que é o mais conhecido. Eu não sei se é assim que se pronuncia, me perdoem. Uma reportagem de 2011, mas eu acho que ela é muito legal para ilustrar aqui para vocês sobre o neonazismo no futebol. Que futebol e política, acho que são questões que andam sempre juntas, em alguns casos infelizes, né, como é o caso agora. Neonazismo e futebol, só vou ler aqui para vocês, eu não vou colocar reportagem, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês, para quem quiser acompanhar, tá bom? Extremistas de direita se misturam aos torcedores ou fazem trabalhos voluntários em clubes amadores de futebol. O objetivo é sempre o mesmo, divulgar sua ideologia. Atenção, não vou ler tudo não, só o que interessa aqui mesmo. O futebol é a modalidade esportiva mais popular da Alemanha.
E também os políticos gostam de tirar uma casquinha da popularidade do esporte. Até mesmo a chanceler federal alemã, Angela Merkel, não é mais, mas era, né? Tá, beleza. Não só os políticos fazem uso da popularidade do esporte das massas, por saber disso, grupos neonazistas fazem o mesmo. Essa é uma reportagem alemã, tá? Afirma o jornalista Ronny Blesch, autor do livro Angriff von Reichshausen. Aí não preciso nem falar. Significa ataque da extrema-direita como neonazis se aproveita do futebol. O nome do livro, interessante. Ele não se concentrou nas ligas profissionais para fazer esse estudo, pois nelas a exposição de símbolos da extrema-direita tem coisas aqui importantes, como a suástica por torcedores de tendência neonazista, é sabidamente mais difícil, porque são televisionados e eles não querem, né? Eles ficam às escondidas. Mas privilegiou o esporte amador. Ainda assim, o resultado da apuração feita pelo jornalista em diversos clubes alemães e no seu entorno é assustador. O futebol alemão tem um problema, tanto no leste como no oeste. É só uma questão de observar com cuidado. Neonazistas não são facilmente reconhecíveis. Jaquetas de couro, cabeça raspada e coturno, é interessante falar isso. Esse estilo já está ultrapassado, segundo Blackie. A ideia de jaqueta de couro, coturno, cabeça raspada, é uma questão, por exemplo, que a gente fala muitas vezes dos skinheads, porque eu sei, existem os skinheads, vários tipos de skinheads, e existem os skinheads neonazistas, e aqueles que não são neonazistas, o que é o cabeça raspada e tal. Mas então ele fala, olhar para o visual tá batido, porque é muito difícil, simplesmente por olhar para o visual da jaqueta de couro, calça rasgada, coturno, cabeça raspada, porque às vezes você confunde, você acha que é um neonazista, e não, na verdade são outros. Por exemplo, o uso dos suspensórios, você tinha muitos neonazistas nos anos 90 que usavam suspensórios, mas não eram só, eu uso suspensório, por exemplo, eu sou neonazista? Eu não sou neonazista. Eu, no meu tempo rock and roll mesmo, usava calça jeans rasgada, sabe, jaquetão. Fui neonazista? Não fui, entendeu? Então, toma cuidado com o estilo. Agora, símbolos são diferentes, símbolos agregados a esse estilo. Mas ele vai falar isso aqui pra gente, ó. Não se pode mais reconhecer tão facilmente os neonazistas. E no futebol isso fica claro. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, pera aí. Nesse meio, os radicais de direita expressam sua ideologia através de códigos ou símbolos específicos. É aqui que eu queria chegar. Só ler mais 2 parágrafos. Eles priorizam, por exemplo, certas grifes de roupa. Não explica aqui quais são as grifes. Também os escudos dos clubes são complementados com a águia imperial alemã. Então eles colocam, por exemplo, em cima dos escudos, que não são os escudos oficiais, eles que colocam em cima. Ou em jogos das ligas amadoras, um grupo uniformizado de torcedores neonazistas se dispõe nas arquibancadas de maneira a formar uma suástica humana. Eles formam uma suástica na plateia, na torcida. Números estampados nas camisas dos clubes também podem trazer uma mensagem que os neonazistas estão usando. Por exemplo, o 88, isso aqui vocês não sabiam? Ó, isso poderia ser a idade da avó ou o ano de nascimento do filho, 88. Mas pode também ser a saudação Heil Hitler, HH. O H é a 8ª letra do alfabeto, olha só como é que eles encontram essas formas. O meio vale para a combinação de 1 e 8, que equivalem à 1ª e à 8ª letra do alfabeto, A e H, iniciais de Adolf Hitler também. Então assim, já li essa reportagem, não vou mais passar aqui, mas entenderam a dinâmica ou a preocupação que se existe, o tanto que eles ficam muitas vezes, na maioria das vezes, escondidos, ocultos. Em vários países, a prática, o neonazismo, a ideologia é ilegal. Nem todos, vocês acreditam nisso, mas em vários países é legal, incluindo na Alemanha. Então alguns, aí é muito importante destacar, alguns locais, grupos de neonazistas, eles se inserem em organizações e partidos de extrema-direita, mas que não são declaradamente neonazistas. Às vezes, muitas vezes, partidos conservadores ou de extrema-direita. Partidos ultranacionalistas, partidos nacionalistas. Assim, quando eu fiz o vídeo do neonazismo na Ucrânia, me falaram, eu não acabei não falando isso em vídeo, mas é real, que se você ser nacionalista não significa que você seja neonazista, ou nazista, né, neonazista, mas
Mas existe aquele nacionalismo de direita e aí sim se aproxima. Então, muitas vezes, por ser uma prática ilegal, muitos neonazistas eles acabam atuando dentro de partidos. No caso da Alemanha, por exemplo, você teve um relato aí de um mapeamento sobre partidos neonazistas na Europa, ou que não levantam a bandeira abertamente, mas que tem núcleos neonazistas e células neonazistas. É o caso da Alemanha, um partido chamado Alternativa para a Alemanha, que ocupa 81 cadeiras no parlamento do país. O parlamento alemão tem 700 e tantas cadeiras, 81 é muita coisa, tá? Apesar de não ser a maioria dentro do parlamento. Em outras regiões, isso aí já é muito mais descarado. Em outros países, inclusive. Por exemplo, na Grécia, a Grécia que viveu um processo de crise muito grande, a Grécia que é uma porta de entrada, inclusive a gente vai falar daqui a pouco já sobre isso, para refugiados, por estar localizada ali nos Balcãs, né? Pegando o mar Mediterrâneo, a ponte entre África, Ásia e Europa. Na Grécia você teve... ele deixou de ser partido, tá? Mas já há mais tempo. Mas você teve como é que chama o partido? O partido Aurora Dourada, na Grécia, que hoje já não é mais partido, é considerado uma organização criminosa dentro da própria Grécia, mas que inclusive eu vou até mostrar para vocês, isso eu vou mostrar. A bandeira do Aurora Dourada é uma bandeira que lembra a suástica. Ela é uma suástica, na verdade, deformada e tal. Em outros locais também isso é abertamente, como por exemplo a gente fala, o Aurora Dourada ele acaba membros se inserindo em outros partidos ali nacionalistas na Grécia, conservadores, de extrema direita, para poder competir as eleições, já que o Aurora Dourada não é mais considerado um partido. Mas você teve, por exemplo, como o exemplo que eu dei, que foi o Batalhão de Azov, soldados aí, membros da milícia do Batalhão de Azov, que estão inclusive lutando na Ucrânia lá contra a invasão russa, eles levantam bandeiras da suástica e por aí vai. Especificamente na Europa, geralmente os neonazistas eles defendem, quando você vai ver o programa dos partidos, por exemplo, o programa dos próprios partidos que tem núcleos neonazistas dentro, mas que eles não são descaradamente neonazistas, abertamente, mas... Você tem a defesa você tem como ideologia o euroceticismo. O que é o euroceticismo? É a descrença na União Europeia. Que a União Europeia... Você sabe que a Europa é formada por vários povos também, não existe o povo europeu, sabe? Existem várias etnias dentro da Europa também, lá da origem, etnias que a gente chama de indo-europeias e por aí vai. E você tem os chamados, o euroceticismo, é uma descrença na União Europeia, de que essa União Europeia de definir, de tentar uniformizar a Europa em políticas e economia, acaba sendo contrário ao que eles vão defender, que é a formação e a manutenção da identidade nacional de um povo de um determinado país. Então os euroceticistas, por exemplo, na Alemanha, são contra a Alemanha, são contra a União Europeia, a Alemanha entrando dentro da União Europeia, porque, segundo eles não podem ser os mesmos, ter as mesmas políticas do que, por exemplo, quem está na Itália, que são outros povos, sabe, que são outras etnias, e por aí vai. E aí você já percebe também que muitos desses neonazistas acabam sendo contra também o processo de globalização. Que aí você globaliza, principalmente quando a gente fala no sentido cultural. Globalização não é só no sentido cultural. Mas aí eles acabam sendo contra essa globalização, principalmente no sentido cultural, de que eles não aceitam partilhar cultura, assim, compreenderam? Agora, é evidente que o neonazismo tem crescido muito no mundo, tá? Sobretudo nas últimas décadas. Na última década, na década passada, cresceu muito, principalmente quando a gente fala, por exemplo, lá em 2011, da Primavera dos Povos Árabes, onde você tem um número gigantesco, gritante de refugiados, é a famosa crise dos refugiados. A Europa precisou abrir suas portas para receber refugiados. E aí você tem políticas, né, ligadas à União Europeia de abertura. Quem está ali na União Europeia, por favor, abram suas portas para receber refugiados do Oriente Médio. Por exemplo, que acontece até hoje. Mas você teve também movimentos contrários a isso, contra essa política de refugiados, de adoção, de receber refugiados. Então é inegável que o neonazismo acaba crescendo em cima disso, porque é uma questão... o neonazista é xenófobo, é contra as outras culturas e por aí vai.
Então você tem políticas que se opõem a isso, certo? A questão de refugiados. Então o neonazismo foi crescendo, inclusive, na Europa. Também nos Estados Unidos, se a gente for pensar, com a eleição de Donald Trump. Donald Trump governou os Estados Unidos de 2017 até 2021, que fez um discurso extremamente preconceituoso, racista e xenófobo. Sem contar que dentro dos Estados Unidos existe a Ku Klux Klan. Que dentro da Ku Klux Klan certamente existem núcleos neonazistas dentro da Ku Klux Klan, certo? Olha só a contradição da Constituição americana. O conceito de liberdade é um conceito bem outro. O conceito de liberdade dos Estados Unidos e da Ku Klux Klan é um conceito monarquista. Não monarquia, mas sim no sentido de que você sabe quem, né? Aquele menino lá, né? É o sentido, é basicamente isso, que vale a liberdade de expressão. Você quer matar o outro, então é sua liberdade de expressão, liberdade de prática, né? É basicamente isso, só para vocês entenderem, tá? Não estou fazendo uma provocação, não é vídeo-resposta, nada disso. Então, vocês lembram do episódio de Charlottesville? Eu até fiz vídeo aqui na época, foi 2017, 16, 17, né? Foi pós a eleição do Donald Trump. Vocês lembram do episódio de 2020 do homem negro sendo morto por policiais brancos, sabe? E ali você tem células neonazistas crescentes. Inclusive fica a dica de um filme. Eu sei que se eu falar assim, filme, vocês podem dar várias dicas, inclusive A Onda, sensacional o filme. Um dos meus filmes preferidos é Uma Outra História Americana. Já falei aqui em outras oportunidades, com o Edward Norton, que ele não vou ficar dando spoilers, mas procurem a Outra História Americana, que é a história de um neonazista, que é interpretado pelo Edward Norton. Esse filme é pesadíssimo, e é muito bom esse filme. Que ele, por conta de suas atitudes neonazistas, ele acaba sendo preso. Essa é a sinopse, tá? Não estou dando spoiler do filme. E lá ele precisa repensar a sua vida. Ele precisa repensar a sua vida enquanto neonazista. Será que ele vai continuar ou não? Assistam a Outra História Americana, tá bom? Assistam, por favor. É muito importante. Enfim, então você tem essas políticas. Quando Donald Trump fala de construir um muro contra o México. Por questões econômicas. Por questões econômicas também potencializam o discurso neonazista, sabe? A ideia de falar os latinos não podem entrar aqui, sendo que os latinos fazem parte dessa sociedade, sabe? O mundo, né, na verdade. Compreenderam? No Brasil, aí agora eu estou falando especificamente de dados de 2022, que é agora janeiro de 2022, estou fazendo esse vídeo em março, dia 31 de março, mas janeiro de 2022, no Brasil o neonazismo cresceu também. E principalmente, olha só, e a gente precisa ser claro aqui, tá bom? Principalmente, olha só, foram identificados, a investigação, o jornalismo investigativo, identificou agora recentemente 530 núcleos neonazistas no Brasil, que pode chegar a cerca de 10 mil pessoas. 530 núcleos que representam cerca de 10 mil pessoas. Entre inseridos em organizações, por exemplo, ou agindo em grupos, mas não com organizações formais. Isso aí, certamente na sua cidade, principalmente se você mora numa cidade grande, numa capital, você já deve ter presenciado em algum momento ou ficou sabendo em algum momento. Aconteceu um caso de uns 10 anos atrás, é recente para mim, tá? Isso em Belo Horizonte, de um grupo de neonazistas que foi pego, um menino de uma classe média de Belo Horizonte que estrangulou um morador de rua, num bairro nobre de Belo Horizonte. Aí foram descobrir a vida dele, tinha lá na mochilinha dele o livro do Hitler e por aí vai. E depois descobriram várias outras ações. Esse número de 530 núcleos neonazistas, que pode chegar a cerca de 10 mil pessoas no Brasil, ele teve um crescimento de 270,6% comparado a 2019. É muito, o crescimento foi muito grande. E a gente tem que ser realista aqui. Não tem como negar que isso está relacionado também a basicamente um discurso que basicamente dá legitimidade feito pelo próprio Estado brasileiro, dentro do governo brasileiro. Certo? Um discurso que potencializa o ódio do governo brasileiro atual, e aí assim, você não vai falar o nome, eu vou falar, chama-se Jair Bolsonaro,
que potencializa isso com o discurso de que as minorias devem se curvar às maiorias, sem saber o conceito de minoria ou de maioria. Um discurso, você está falando que o Bolsonaro é neonazista, que ele tem toda essa ideologia? Não estou falando isso, mas um discurso que vai muito ao encontro do que os neonazistas querem ouvir. Um discurso contra as minorias, que a gente sabe muito bem. Então é um discurso que você tem um discurso xenófobo, você tem um discurso racista, isso descoberto inclusive dentro de membros do próprio governo. Vocês lembram do do secretário da Cultura, porque o Brasil não tem mais Ministério da Cultura, que acabou o Ministério da Cultura dentro do governo, mas do secretário, quando ele acabou caindo por conta disso, que ele fez um discurso extremamente visualmente, esteticamente e também o discurso nas suas letras e ideologia, a quantidade e conteúdo, basicamente um plágio do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler. Você acha que isso não potencializa, inclusive, criação, surgimento de núcleos neonazistas que já existiam, tá? Não começou a existir agora, mas que aumenta a sua força? Pois é, tá aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um trabalhão fazer, mas eu estou muito feliz de poder passar isso para vocês. Lembrem-se, neonazismo é crime. Presenciou, arruma uma maneira aí de denunciar. Converse com outras pessoas, denuncie, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!